Vou começar, então, o debate no formato especial. Ele tem um formato de 4 minutos para cada um na primeira fala, e depois a gente segue com tempos de 3 minutos. Então, eu comecei com o Vitor, não foi? Então, Vitor, os Mormons podem ser considerados cristãos. A Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, né? É considerado cristão autêntico ou diverge, é diferente do movimento do cristianismo? Você tem 4 minutos na sua opinião inicial. Bacana. Muito obrigado pela pergunta, pastor César. Também aproveito para cumprimentar o pastor Paulo Romero. Estou muito feliz de estar aqui. Acompanhe a Rádio Musical FM pelo YouTube, pelas plataformas, e também saúdo aí ao público que está acompanhando a gente, tá bom? Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são cristãos autênticos. Eu vou dizer o porquê. Primeiro, porque o termo cristão, ele não é de propriedade intelectual ou de propriedade de direito autoral, ou em algum sentido de que uma denominação tem a posse dele, tá? A gente vê que as escrituras mencionam o termo cristão, a gente vê lá em Atos 11, mas nesse sentido jurídico ou de posse, nenhuma denominação tem essa posse aí. Então, se a gente fosse levar por esse lado a questão, o debate já estaria encerrado, né? Mas eu entendo que a pergunta é uma pergunta retórica, que é pra gente falar a respeito do assunto, e no sentido de ter consonância com os cristãos do que a gente diz como tradicionais, né, como católicos e protestantes, de fato a gente tem uma diferença teológica muito grande, tá? Aliás, eu quero dizer pro público também que tá acompanhando aqui, acho que é ali, né, a câmera, pelo que eu tô vendo. O seguinte, eu não tô aqui para sobrepujar a fé evangélica. Falei isso aqui nos bastidores pro pastor Paulo Romero. Eu desejo ser um amigo da fé evangélica, assim como desejo ser um amigo da fé católica também. E eu entendo que existe essa separação teológica, a necessidade de se fazer isso, mas também entendo que a gente pode cooperar muito junto, com assistência social, projeto de serviço. Esses dias mesmo a gente estava ali nas praias da Baixada Santista limpando tudo lá, e cristão faz isso. Cristão cuida da sociedade, cristão ama as pessoas, cuida do mais pobre, cuida da órfã, da viúva. Isso é ser cristão de fato, né? Então, de novo, no termo jurídico, ninguém tem posse, e no termo espiritual da questão e do que o Salvador Jesus Cristo disse, é o que a gente cumpre. Agora, as diferenças teológicas existem, de fato, lá. E é basicamente isso, lá. Tô vendo que tem um tempinho ainda para eu correr ali. Quase metade. Vamos lá. O que acontece? Essa discussão, eu sei que talvez vai entrar aqui o termo seita, né, ou talvez ele seja usado aqui de alguma forma. Ela remete numa questão que ela é muito perigosa, no seguinte sentido. Tem missionário na rua que apanha por conta desse rótulo. E é uma coisa que eu queria falar sobre isso aqui, porque tem a ver também com a questão teológica. Tem missionário que leva... Missionário é jovem de 19, 20 anos até 25, homem e mulher também, moça e rapaz. E aí o que acontece? Uma vez, pra vocês terem uma ideia do que ocorre, uma mulher espalhou no interior do Piauí que missionários raptam crianças. Por conta dessa discussão. É seita, não é? E assim, o termo, ele tá defasado do significado que ele deveria ter. Porque quando a gente vê em Atos 24:5, os cristãos, eles são chamados de fazer parte de uma seita também, tá? A seita dos nazarenos. A gente vê lá que Paulo, ele é acusado de causar sedição e fazer parte dessa seita, curiosamente, tá? E além disso, o termo seita, ele vai ganhando uma perspectiva nova. Por exemplo, quando a gente vê a história dos Estados Unidos, com aqueles caras lá, o Charles Manson, causando aquelas atrocidades. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse termo. Ele não pode imputar esse tipo de crença nas pessoas, tá? Então, eu vejo que como líderes religiosos, a gente tem essa responsabilidade de explicar para o público. Olha, seita é algo que eu posso considerar como heresia, que eu posso considerar como divergência, mas tem que ficar no campo teológico. Quando passa disso, é um problema muito grave. O que é uma seita? Uma seita, quando a gente vê na interpretação clássica, acho que o meu tempo vai acabar ali, mas vou terminar aqui. Ela é uma facção daquele grupo maior, né? Então, o judaísmo considerava que o cristianismo é uma seita por conta dessa questão. Vamos lá. Pastor Paulo Romero, o senhor tem 4 minutos na sua consideração inicial. Antes, porém, tá rolando uma enquete lá no @FM Rádio Musical, exatamente com essa pergunta, né? Se os Mormons são considerados seita ou não. Nesse momento, 15% está dizendo que sim, são, e 85% está dizendo que não.
Então você pode passar por lá e esse número pode alterar à medida que você passe lá e deixe seu voto. Então, 4 minutos a partir de agora, pastor Paulo Romero, o senhor entende e vai defender que o mormonismo é uma seita ou não, é uma parte do cristianismo autêntico? Vamos lá, 4 minutos. Pelas palavras do Vitor e pelas declarações mormons, né? Literaturas, publicações. Aliás, eu queria deixar bem claro aqui que os verdadeiros inimigos do mormonismo são as declarações dos seus profetas, das autoridades gerais e das suas publicações. Esses são os verdadeiros inimigos do mormonismo, né? E quando você fala, e quando outros falam pelo mormonismo, eu acho que é um caso de esquizofrenia teológica, um caso de esquizofrenia doutrinária. Como é que vocês querem se passar por cristãos quando vocês atacam os cristãos? Isso aconteceu lá no início do mormonismo, né? Quem foi que deu o primeiro tiro, né? O teu profeta foi orar lá no bosque e ele perguntou para Deus a qual das religiões, seitas se unir, e a resposta foi: não te unas a nenhuma delas, porque elas são uma abominação diante de mim, né? E tem outro, por exemplo, no livro de 1 Nefe, você vai encontrar também, né? Que a igreja, o fundador dela é o diabo, que ela é uma abominação, é a meretriz. Então, o mormonismo sempre atacou o cristianismo, tá? E ainda que vocês venham hoje com um discurso proselitista, porque é proselitismo, no afã de ganhar adeptos, então vocês chegam com um discurso muito bonito de convivência, de cooperação. Mas nós estamos falando aqui de coisas mais sérias, né? Muito mais do que se unir em política ou então em obras sociais. Aqui nós estamos falando de valores eternos. Estamos falando de implicações da salvação da alma, de implicações eternas. Então, é muito ruim quando a gente ouve isso, mas o ataque sempre foi presente. Por exemplo, a doutrina da apostasia geral. Essa é uma doutrina que atinge, que ataca frontalmente, abertamente o cristianismo, né? De que a igreja, ela falhou na sua missão. A igreja de Jesus Cristo, ela deixou de existir, ela apostatou totalmente. Então a igreja só vai, né? Ela foi bem até com os apóstolos, talvez ali os seus discípulos, mas depois ela se perdeu. Então até 1830 não havia cristianismo na face da terra. O que havia era uma igreja do diabo, uma meretriz, né? Uma falsidade. Aí em 1830 a igreja é restaurada. Eu não creio que o mormonismo prega um evangelho restaurado. As evidências mostram, as provas mostram que o mormonismo prega um evangelho deturpado. É muita deturpação. Agora, quando você diz que a igreja fracassou na terra, vocês estão chamando Jesus de mentiroso. Porque ele falou em Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pega, por exemplo, Hebreus capítulo 12, versículo 28. Ele recebeu um reino que não pode ser abalado. Então, entre a Bíblia e José Smith, eu recorro a Paulo em Romanos capítulo 3, se não me engano. Seja Deus verdadeiro e José Smith mentiroso. Seja Deus verdadeiro e o mormonismo mentiroso. Não tem outra forma da gente colocar isso, se nós formos apelar para a verdade. Se quisermos estar fundamentados na verdade. Então eu vejo isso. E tem outros textos que eu poderia citar para você, Efésios 3, 21. A ele glória na igreja, né, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Nunca houve uma descontinuidade. A Bíblia fala de fato em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que ali, nos últimos tempos, o Espírito expressamente diz que apostatarão alguns, não diz todos. A igreja mormon vem e contraria a Bíblia. Okay. Aliás, mormonismo é um grupo de contradições. Depois eu continuo. Ok. Bom, aí o pastor Paulo trouxe o início, né, da igreja mormon, que é 1830, o jovem, adolescente praticamente, orando na floresta e tal. E tem é o que diz o primeiro capítulo o testemunho, né, do Joseph Smith. Com base nisso, você continua então defendendo essa questão? Ou você entende que o Joseph Smith diz está certo, então todas as igrejas se perderam mesmo
e o mormonismo é que é a única, né? Então você tem agora 3 minutos a partir daí. Tá com você, Vitor. Perfeito. Eu vou responder a sua pergunta junto com a do pastor. Vê só, os ateus, eles têm a argumentação muito semelhante a essa que foi usada pelo pastor Paulo Romero, no seguinte sentido. Quando eles olham para o Novo Testamento e olham para Moisés, por exemplo, alguns ateus eu já vi na própria internet chamando Moisés de um terrorista. Por quê? Quando você vê não só Moisés, mas tudo que acontece em Levíticos, todas as guerras, aquilo ali pro ateu, e quando ele compara com o amor de Jesus Cristo, ele acha que é algo terrível, né? Saque, você tem no Velho Testamento se encontra destruição de povos, um povo se sobrepondo ao outro, né? Então, pro ateu existe essa discrepância também, essa diferença de um tempo da história pro outro. Agora, vê só. Joseph Smith, ele viveu numa época absolutamente diferente dessa, onde você não tinha segurança jurídica para você poder manter a igreja, né? Então, a todo momento você encontra inúmeros relatos de saque de propriedade, de destruição, estupro, certo? Violência sexual de mulheres. Você tem uma série de relatos disso do período da restauração, onde os santos dos últimos dias eram perseguidos, tomar propriedade, violência de todo tipo, apanhando, sofrendo dos mais variados mazelas. E é o seguinte, naquela época, de fato, você tem em alguns momentos uma postura mais ríspida. Então, se a gente fosse fazer, não um meia-culpa, mas usando um termo que se chama anacronismo, quando a gente estuda história, que é você ter as bases daquele tempo e a lupa certa para enxergar as coisas que aconteceram naquele tempo, é diferente de hoje, que você tem uma segurança jurídica. Hoje, o missionário apanha muito menos do que Joseph Smith apanhava, do que Brigham Young apanhava, do que todos os outros apanhavam, né? No caso de Joseph Smith, foi até morto, tá? Como você muito bem falou uma vez no vídeo. Agora, a Bíblia, ela prediz uma apostasia generalizada, né? Se você pega o livro de Amós 8, você vê lá falando sobre essa apostasia geral. Que muitas pessoas... Mas ali é sobre Israel. Não, ela... concluir só o tempo. Isso, só um momentinho. Então, ela fala sobre essa apostasia generalizada que nós cremos que prediz o que está dizendo o nosso tempo, e o pastor tem todo o direito de crer que se referia a Israel especificamente. Eu vejo o seguinte, se a gente for discutir questão teológica, eu sempre vou ter uma resposta, pode ter certeza disso. Só que isso não vai se resolver. O que a gente pode fazer de bom? O que você, que é o evangelho, pode fazer de bom com os santos dos últimos dias? É isso daqui que eu quero hoje. Eu quero a paz, porque Cristo é paz. Eu não quero ver mais missionário sendo cuspido na rua. E nós, como líderes religiosos, temos essa responsabilidade de não deixar isso acontecer. Pastor Paulo Romero, você concorda que missionário apanhe na rua e seja cuspido? Não, eu nunca vi, mas não concordo. Nenhum cristão pode fazer isso. Não pode? Não, porque a Bíblia manda amar. E Jesus disse para amar até os inimigos. Exato. Eu não considero os mormons meus inimigos. Eu também não considero os evangélicos inimigos. Não considero. Tenha certeza disso. Agora, vamos lá. Vamos aqui passar para o pastor Paulo, porque o Vitor está dando um tom mais de questão da intolerância religiosa e tal. Mas a questão aqui seria mais teológica, né? Bíblica. Mas vamos lá. Pastor Paulo, está contigo. Bem, eu vim aqui, Victor, para defender a verdade, para alertar muitas pessoas que estão assistindo este debate de que heresias levam à perdição eterna. A prova disso está em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Assim como houve no meio do povo antigamente falsos profetas, também haverá no meio de vocês falsos mestres, falsos doutores, que introduzirão heresias de perdição. Então não é só adultério que leva para o inferno. A heresia também leva para o inferno. E me preocupo muito com isso. Eu vi, Victor, o seu vídeo anunciando a sua participação aqui na Musical. Teve uma coisa no vídeo que me incomodou muito, né? Não sei se você está me ouvindo, mas ele me incomodou muito, né? Eu quero ir lá na Musical. Eu estou muito animado para esse debate, porque eu quero falar muito da igreja, eu quero falar dos missionários. Aí eu fiquei triste com essa sua declaração. Porque eu queria falar dos missionários? Não, da igreja, dos missionários. Aí eu percebi que não apenas você, Victor, mas os mormons, eles não têm... o relacionamento não é com o Senhor, com a pessoa de Cristo. O relacionamento é com uma instituição. A lealdade não é a Cristo, a lealdade é a uma instituição. Eu não vim aqui para falar da minha igreja. Eu me converti na Assembleia de Deus. Eu nunca preguei a Assembleia de Deus em lugar nenhum na minha vida. Você não vai encontrar. Porque a Assembleia de Deus é a igreja verdadeira. Porque agora a igreja
cristã da Trindade é a igreja verdadeira. Não, a gente não faz isso. Paulo escreveu, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 2, eu nada propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Né? Você pega, por exemplo, Atos capítulo 8, versículo 5, Filipe vai a Samaria e lhes pregava Cristo. Né? Então, Cristo é o tema da nossa pregação, ele é central. E vamos encontrar ainda em Atos 10, versículo 43, né? Pedro dizendo, dele os profetas falaram. Os profetas falaram dele. Os mormons querem falar de José Smith. Sim, negativo. Como não? Eu vejo isso constantemente. Eu vejo isso constantemente. Você tem quase um minuto. Eu vejo isso o tempo todo. Eu assisto seus vídeos, não só os seus, mas de outros mormons, né? Então tem que defender um profeta indefensável. Você falou da morte dele aí, né? E os mormons defendem com unhas e dentes de que José Smith é um mártir. Tem até um hino no seu hinário, nem lá, o hino 14, louvemos, hoje é o profeta louvemos. Isso é uma blasfêmia, isso é totalmente antibíblico. Quando é que nós nos reunimos para louvar Isaías? Hoje nós vamos louvar o profeta Isaías. Hoje vamos louvar o profeta Jeremias. Isso está errado, né? Está errado. Agora, José Smith, ele não morreu como mártir, ele morreu num tiroteio. Você sabe disso, né? Que ele matou 2 pessoas, né? Lá na prisão em Cartago, ele disparou o seu revólver, tinha 6 balas, 6 cartuchos, 6 balas, 3 ele conseguiu, ele feriu uma e matou outras 2 pessoas. Quem conta isso? John Taylor, terceiro profeta e presidente da igreja. Terminou o tempo. Volta aqui com o Vitor. Tá com você, Vitor. Bacana. Quando as escrituras elas falam sobre Abraão e de que os santos eles estariam no seio de Abraão, eu não entendo isso como louvar um profeta. As escrituras elas estão ressaltando um feito do profeta, que ele é um homem de Deus, certo? Então, louvar não significa colocar acima das coisas que são mais importantes para nós. Cristo é o centro. Cristo está no nome da igreja, está na capa do livro de Mórmon, está no início, está nas nossas pregações. O que acontece é um efeito rebote. Se a gente fala muito de Joseph Smith é porque a gente recebe muita crítica de Joseph Smith. Se não fosse falado, a gente nem comentava mais. Se assiste uma reunião sacramental, não é o nome de Joseph Smith que é reverenciado. No sacramento, é o nome de Jesus Cristo que é lembrado. Qualquer pessoa faça um desafio. Vá numa reunião sacramental de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Normalmente é às 10h30 da manhã, aos domingos, ou vai às 9h. Você vai ver lá se é o que é falado. É mais de Joseph Smith ou é mais de Jesus Cristo? Anote. Faça esse desafio para você. Tenho certeza que você vai encontrar a resposta certa. Tudo a gente termina em nome de Jesus Cristo. Nossas orações terminam em nome de Jesus Cristo. O nosso testemunho é sobre Jesus Cristo, tem que terminar em nome de Jesus Cristo. Todo elder ou sister que ensina uma palestra missionária, uma lição, ele termina em nome de Jesus Cristo. Então, não existe esse tipo de afirmação. Agora, quando eu falo sobre a questão da intolerância religiosa, não é que eu estou querendo puxar só para esse campo, é porque reverbera nesse sentido. E o termo seita, ele não só faz mal para os santos dos últimos dias. Sabe para quem que ele está fazendo mal também? Para adventista, para testemunha de Jeová, para a briga de calvinista com arminiano. A gente precisa parar com esse negócio. A gente não pode ficar nessa briga que não leva a nada. Isso não converte as pessoas. O que converte é falar de Cristo. Eu entendo que existe a necessidade de fazer uma separação teológica, entendo a necessidade do evangélico, o assembleano quer se definir ali como arminiano, o batista vai ter o arminiano e o calvinista. Isso não tem problema, isso é maravilhoso, eu gosto bastante de discutir essas coisas, né? Mas eu vejo o seguinte, pastor, já que eu tenho o tempo um pouquinho mais livre aqui, eu sei que vai acabar ali. O senhor acredita em todas as obras de Jesus Cristo? Pode responder, não tem problema no meu tempo. O senhor acredita que tudo que Jesus Cristo fez está correto? Claro, ele é perfeito. Perfeito. O senhor acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Então olha só que interessante. Na Bíblia tem uma escritura, não sei se eu vou conseguir completar aqui, acho que eu vou completar, tá? Tem muita referência que eu separei aqui, mas a Bíblia vai dizer o seguinte. João 21, 24 e 25. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e estas coisas escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Olha só o que o 25 vai dizer. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, que se cada uma das quais fosse escrita, suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Ou seja, o que essa escritura quer dizer? Que, além das obras que estão registradas na Bíblia, existem outras obras que Jesus Cristo fez, e a Bíblia menciona diversos livros
que não estão no cânon bíblico e é uma fé legítima ser membro de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Agora, deixa só, como o pastor passou um pouquinho, eu vou só concluir a resposta. Eu entendo que é uma fé muito diferente do que se está acostumado aqui no Brasil. E não tem problema, certo? A gente pode conhecer as fés, conhece a fé ortodoxa, conhece outras doutrinas que elas falam, porque conhecimento é bom, é bem, se a Bíblia fala pra gente conhecer as coisas. Eu vou passar pro pastor Paulo Romero, só uma para não ficar no ar. Você então concorda que adventista, testemunho de Jeová são irmãos em Cristo? Quando um mormon, quando um TJ, um adventista se torna mormon, ele nem precisa se batizar? Não, a tua pergunta ela tem uma implicação, certo? Eu entendo que são cristãos. Então quem dele se torna mormon é irmão, já não precisa se batizar? Não no sentido que você está querendo colocar. Porque eu entendo que existe o convênio que você faz do batismo, certo? Mas no sentido amplo da palavra... Se você tem que batizar, então você não reconhece eles como irmãos. Não, como cristãos, como irmãos no sentido amplo. Por exemplo, eu vou só... É que eu não estou no debate. Só para o pessoal entender. Tá bom. Porque você coloca como se você aceita, mas na vida real lá não como aceita, irmãos, né? Não é isso. É porque você está partindo do ponto de vista da teologia protestante. Na nossa teologia, por exemplo, eu acredito que você é um filho de Deus. Tá bom. Assim como eu sou, assim como o pastor é. Tá certo. Só que na sua, eu sei que outras pessoas podem não ser. Tá certo. Pastor Paulo. Como é que é o testemunho mormon numa reunião mormon, no culto mormon, num domingo de manhã? As pessoas sobem lá no púlpito e elas têm um testemunho. Geralmente são 3 coisas. Você poderia dizer para nós qual é? Tá no seu tempo, tá, pastor? Tá no seu tempo. Tá no meu tempo. Você pode dizer como é que é? Posso, claro. Normalmente você presta um testemunho de alguma doutrina do evangelho, de alguma experiência que você teve e termina em nome de Jesus Cristo. Não é só isso. Eu já frequentei a igreja mormon, sei que é diferente. Como é que é? Eu creio que o livro de Mormon é a palavra de Deus, eu creio que José Smith é um profeta verdadeiro, eu creio que a igreja mormon é a verdade. Pode conter isso, mas não necessariamente é isso. Você pode prestar testemunho do Espírito Santo, de alguma coisa que acontece, mas você vai prestar normalmente testemunho de pontos da doutrina. A questão do... os livros não caberiam no mundo todo. Ali, João não está falando de doutrina, ele está falando de milagres. Não está falando de doutrinas. Não é o que o texto diz. Não, é o que o texto diz. O texto literal não diz isso. Muitas outras coisas fez Jesus. Ali no sentido... está falando de obras. Exatamente. Exato. Das obras de Cristo e não de mais livros. Mas agora, você aonde disse... estão essas obras? Aonde que estão essas obras? Não foram escritas. Então, mas elas existiram na realidade, em algum lugar. Sim, mas elas não foram documentadas. Então, mas como é que você pode saber? Porque aonde você vai encontrá-las? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Essa é a falácia do silêncio. Não, a Bíblia não fala. Não é a falácia do silêncio. Os cristãos etíopes, eles têm o livro de Enoque. Eu não sei averiguar se aquele livro, no nosso cânon, ele não faz parte, certo? E nem na Bíblia. E nem no cânon bíblico protestante. Mas eu não sei dizer se existe alguma experiência ali que foi real, certo? Se aconteceu ou não. Existe essa discussão. Então, fora do cano que foi estabelecido pelos protestantes, aqui eu não tô querendo fazer inimizade, eu tô só compartilhando. Tempo, tá, pastor? Como ele compartilhou a pergunta. Tá bom. Existem... Porque assim, a realidade não é só o que está escrito, é o que acontece de fato. Isso é a realidade. Então, aconteceu e a Bíblia diz que aconteceu. Então deixa eu usar o meu tempo. Vamos lá. Vai lá. José Smith fez uma versão inspirada da Bíblia. Tá? Por que não incluiu esses livros que vocês acham que tinha que ter incluído? Porque o mormonismo diz que livros foram extraídos, não foram colocados, né? Se perderam. Agora, quando José Smith fez a versão inspirada da Bíblia, ele não acrescentou. Pelo contrário, ele deixou de fora a Cantares de Salomão. Então, isso aconteceu também. Bom, o senhor já tem 30 segundos. Tá bom. Outra coisa que eu quero falar aqui sobre o testemunho mormon, eu já falei. E geralmente, como é que o mormon sabe que o livro de Mormon é a verdade? Por uma experiência de arder no peito. Você ora, pergunta para Deus se aquele livro é a verdade, se o seu peito aquecer, aquilo é a verdade. Nós não fazemos isso com a Bíblia e com ninguém. Isso é uma experiência subjetiva, é enganosa, é uma armadilha e a pessoa começa a acreditar numa mentira. É simplesmente assim. Então, na verdade, o pastor deu uma resposta incompleta. Eu não sei se eu posso continuar já. Então vamos lá, peraí. Solta os 3 minutos do Vitor, mas aí eu vou pedir para um não chamar o outro dentro do seu tempo, porque, por exemplo, nos 3 minutos dele, vocês falaram igual. Então, cada um no seu tempo fica melhor. Você não embanana aqui. Uma pergunta. Tem um tempo que a gente pode interagir depois? Acho que não vai ter, né? Podemos, no próximo bloco. Tá.
Perfeito. Que eu acho legal e você pode usar meu tempo também para ficar justo, tá bom? Muito bem. A sua pergunta tinha sido a respeito da resposta do Espírito Santo. A Gálatas 5:22 vai falar a respeito dos frutos do Espírito. Amor, bondade. Então a gente acredita que o Espírito Santo ele opera dessas maneiras. E o arder no peito, ela é uma das características que podem acontecer, mas não é o completo, certo? Tanto que se a gente lê em Alma 32 a 34, vai falar sobre o seguinte: quando você sente o Espírito, significa a compreensão de uma verdade. Então a sua mente vai dilatar, ele até vai descrever dessa forma o livro. Tá? Então você vê que o próprio livro de Mormon, e aqui, para o protestante que está acompanhando, eu não estou falando de algo relacionado à sua fé, estou falando de algo que está documentado e como se apresenta a fé que eu estou compartilhando aqui contigo, entendeu? Então o documento diz isso, que está ali, o registro da escritura. A Alma 34 vai dizer que um testemunho ele pode vir também pela compreensão de algo. Então se eu entendo que algo é verdade, aquilo está certo. Por exemplo, tem um microfone aqui na minha frente. Isso daqui é uma compreensão de uma verdade simples da realidade, mas eu acredito que o Espírito Santo ele opera em toda a verdade. Tá? Então ele não é exclusivo do arder no peito. É verdade que por muito tempo isso ficou muito evidente na nossa fé. Talvez por isso o pastor fale bem disso aí. Mas não é só isso, entende? Então isso pode ter sido interpretado de alguma maneira errada por alguns membros da nossa fé. Faço essa meia-culpa aqui, de fato, tá? Mas se você estudar a doutrina, que sempre esteve presente desde o início da restauração, a gente tem isso daí muito bem estabelecido, tá? Então, não sei se o pastor quer falar pra gente ser um pouquinho justo, que eu sei que eu tá falei. Bom. Pode falar. Posso falar? Pode falar. Então, a verdade de Deus, ela nunca vem através de uma experiência subjetiva, né? A verdade de Deus é revelada. E para o cristianismo, a verdade de Deus está na Bíblia, na palavra de Deus. Então, o que nós vamos encontrar? Né? Por isso, voltando ao tema do debate, eu não considero os mormons como cristãos, porque o mormonismo, ele é contradição. Por exemplo, os mormons gostam muito de uma expressão, revelação contínua. Né? Os apóstolos... Eu escutei o seu termo que você usou. Então, no vídeo, eu lembro. Agora, para os que estão nos ouvindo, você já conhece, revelação contínua e contradição contínua não é a mesma coisa. Então você encontra profeta Mormon se contradizendo, você encontra livro de Mormon contradizendo a Bíblia, livro de Mormon contradizendo doutrina e convênios e outras obras do mormonismo. O profeta vivo hoje, ele contradiz um profeta anterior. Deixa eu fazer uma pergunta junto com isso. Só terminar. Só terminar. O profeta vivo hoje, ele pode desfazer algo que foi considerado verdade por outro profeta lá fora, isso significa, lá atrás, e significa o quê, Vitor? Quando a Bíblia manda saquear, quando ela manda saquear, ela está contrariando os 10 mandamentos? Quando um profeta vivo hoje, então o profeta vivo hoje, a palavra dele não vai ter valor, porque lá na frente vai vir um outro que vai desfazer tudo. Então, você não tem parâmetro. Agora, para o cristão, tá bom, a Bíblia você encontra esse mesmo dilema na Bíblia, pastor? Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu posso te demonstrar aqui. Não tem jeito. Mas pode. Aí como é que você ataca a Bíblia? É que assim, a gente vai parar com os tempos de 3 minutos, porque vocês não vão respeitar esse tempo. Então, eu vou pro intervalo agora, e aí eu volto no próximo bloco sem tempo, e eu vou tentando aqui fazer o meio de campo. Virei, a gente volta já. Mas eu volto aqui, eu comecei o bloco com o Vitor, terminei com o pastor Paulo, volto aqui com o Vitor, tá com você, Vitor, segue aí. Perfeito. Pra gente contribuir com o debate, vamos só respirar um pouquinho. Pastor, tá tudo bem, eu tô feliz de estar aqui contigo, às vezes a gente sabe que a discussão teológica se levanta um pouquinho, né? Sim, natural. Ela esquenta, né? Esquenta. Aliás, até comentei aqui com o pastor, nem vi a água chegando, que o pessoal tá trazendo água aqui. Eu nem vi da hora que ela chegou, que eu tava concentrado aqui. Mas, de fato, eu tô muito feliz de estar aqui. E vê só, uma questão que eu queria levantar, que eu sei que o pastor pode levantar, é a respeito da grande diferença que tem as nossas teologias, né? Um ponto é a respeito da criação, por exemplo. Os protestantes tradicionais, eles acreditam na criação ex nihilo, tá? E de que Deus, ele fez tudo a partir do nada. Essa é a visão tradicional, assim, falando a grosso modo. E nós, santos dos últimos dias, acreditamos que Deus, ele é um homem exaltado. E aí, essa afirmação pode ser um choque para muitos protestantes. E eu entendo isso, é natural. A tradição que se tem aqui no Brasil e que se tem até nos Estados Unidos também, é de ter a questão ex nihilo ser mais forte. Tá? Ex nihilo. Ex nihilo, alguns vão falar ex nihilo, né? Tem
Já vi falando das duas maneiras. Mas olha só que interessante. Mateus 5,48 diz o seguinte: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Então, a gente acredita que Cristo, ele fala literalmente aqui de uma perfeição que nós vamos alcançar. Eu tô só expondo a teologia, não tô tentando me sobrepor à fé evangélica, tá? É só para que o pessoal conheça o que a gente acredita ali. E algo que é muito interessante junto com isso é que quando a gente lê, por exemplo, Salmos 82,6 vai dizer o seguinte: vós sois deuses, Sim. filhos do Altíssimo. Sim. E junto com isso, a gente lê em João 10,34 no seguinte contexto: os judeus estavam malucos para pegar Jesus Cristo na contradição. E Jesus Cristo estava falando: eu e o Pai somos um. Tá? Ele pregou isso pro pessoal: eu e o Pai somos um, tô fazendo boas obras aqui. E aí, os judeus, com a raiva tremenda de Jesus, vão dizer o seguinte: ó, peraí, tô aqui, perfeito. Posso responder? João, só para concluir aqui, os judeus responderam dizendo-lhe: não lhe apedrejamos por boa obra, mas pela blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. E respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? O cristão protestante tradicional pode entender isso como um título, como uma expressão a figuras de autoridade na sociedade. Nós entendemos literalmente o que está escrito no próprio texto. Tá? Eu vou concluir a resposta só. A fé ortodoxa também entende algo parecido com isso, tá? Então eu entendo que isso pode ser um choque, eu imagino que o pastor ia colocar aqui. Não é que é um choque, é uma contradição. Aquilo que eu afirmei agora há pouco, que o mormonismo é uma seita de contradições, uma religião de contradições, você acabou de confirmar. Então, nós cremos assim, nós sabemos que o cristianismo ortodoxo não crê, então é mais uma contradição. Então vamos falar da doutrina de Deus. Para o Mormon, você pode confirmar isso? Deus foi um homem pecador num planeta, numa distante estrela chamada Kolob. Ele nasceu de um Deus não identificado, cresceu, evoluiu para Elohim, que fazendo sexo com as suas esposas deusas, né? Porque sexo é muito... Isso não é canônico. Mas está nas... Mas não é canônico. Peraí. Eu acredito em você ou nas autoridades da igreja? Você acredita na palavra de Deus, que é revelada através de profetas, quando eles estão inspirados por Deus. E as autoridades gerais da igreja também. Porque se eu pegar um evento isolado, eu vou dizer que todo protestante, eu não estou dizendo isso, mas eu vou dizer que todo protestante é, por exemplo, a favor da escravidão. Você está monopolizando o tempo, né? Você falou bastante minutos. Não, porque como ele falou 1 minuto e pouco. Tá bom. Então vamos lá. Então, esse Deus não identificado cresceu, se tornou Elohim, fazendo sexo com as suas esposas deusas, gerou... Não é canônico. Gerou Jesus Cristo. Agora está lá no princípio do evangelho, nessa obra que você conhece. Apresenta Jesus como espírito irmão de Lúcifer. A doutrina de vocês sobre Deus é uma doutrina politeísta, né? Os apóstolos mormons falam isso, né? Profetas mormons chegaram a falar. Eu tenho aqui citações. Então, de que não são 3 deuses e não apenas um Deus. E eu quero passar aqui para os ouvintes a definição de trindade que eu conheço. Dentro da natureza, do único Deus verdadeiro, há 3 pessoas distintas, não separadas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O cristianismo é monoteísta, enquanto que o mormonismo é politeísta. Por isso, não considero os mormons como cristãos. Agora eu pergunto... Posso só não perder o gancho da sua pergunta? Eu queria muito falar desse tema de politeísmo. Não, ainda eu tenho uma pergunta para te fazer. Pode fazer. Quem é Jesus no mormonismo? Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, é o Redentor, é o Messias prometido, é a figura de maior reverência na nossa fé e de maior destaque. Ele é o Messias prometido, ele é o Salvador. Deixa eu só concluir que eu dei o tempo pro pastor. Vê só, a questão do politeísmo, ela é uma militância que é feita contra o santo dos últimos dias no seguinte sentido. Se a gente pegar o termo enoteísmo, ele poderia descrever a nossa fé, mas ele também não descreve, ele é um termo errado. Vê só como ele é um termo de militância constante. Não, esse aí termo eu já conheço. O enoteísmo seria, você, pro público que está acompanhando, você crê em um Deus acreditando em outros deuses, né? Mas não é a nossa fé ainda. Por que eu estou dizendo isso? Não existe um termo preciso que descreve o que nós cremos. Como assim? Não existe. Vocês creem e não tem um termo para descrever? Mas tem muita coisa na realidade que é desconhecida. Na própria filosofia, a gente aprende o seguinte: existe a doxa e a episteme. A doxa, ela é a opinião e é o desconhecido. A episteme, ela é o conhecido, é o que a gente conhece.
na religião se manifesta da mesma maneira. Cristo, ele disse coisas que são conhecidas como evangelho. Deixa eu só concluir, pastor. E tem o desconhecido, que é a hora que ele vai vir. Tá, não mas é? deixa eu responder Peraí, que eu não Você está respondi. tomando muito do meu tempo. Não, eu vou tá concluir certo. só o Isso não tá politeísmo certo. que você Peraí. falou. Enoteísmo. A crença de que existe um Deus principal, Sim, sem excluir a existência de outros deuses. Só que não é a nossa fé. Não, Por que que não é? Vou te dizer. Só o fato de vocês dizerem, os seus profetas dizer, Joseph Field Smith, não são. Prometo que eu vou concluir esse São ponto. 3 deuses separados. Isso você sabe. Sim, de fato Isso é, você mas sabe. vamos lá. Isso já Mas é uma meia politeísmo. verdade que você está dizendo. Isso já é Deixa eu politeísmo. só concluir. Não é politeísmo, por quê? A adoração é a Deus, o Pai Celestial, tendo Jesus Cristo como Salvador e Redentor, e o Espírito Santo é o testificador. Então, são 3 funções Você está distintas. contradizendo os seus profetas. Não, Sim, senhor. Não. Então eu vou ler para você. Não. Eu não Adoração queria ficar ao preso aqui Pai. no papel, mas então eu vou ter que Cristo ler é o pra você. Salvador, ele é o mediador, como as Escrituras falam, e o Espírito Santo está testificando. Você encontra diversas afirmações que talvez digam alguma coisa ou outra, mas nem tudo é canônico. Ok, pastor Paulo. Veja bem, e vai muito além disso. Isso é hinduísmo. O hinduísmo também tem milhões de deuses. Mas tem um deus principal, que é o deus Brahma. Né? Agora, quando você traz à tona o enoteísmo, não foi nem eu que trouxe, você está admitido. E a realidade é essa. Outra enriquecer coisa, o debate. todo bebê mormon que nasce, ele é um deus em potencial. Ele um dia poderá vir a ser Deus. E essa está na sua crença. É o que a Bíblia diz. Vós sois deuses. Não, peraí. Você citou o Salmo 86, versículo... Isso. Não, E 86, João 10, não, 34. Salmo 82, 6. 82, 6. Isso. Né? Vós sois deuses. Isso. Leia o versículo seguinte e o seu argumento cai por terra. Não, ele estava como homem morrereis, de fato. Ele estava sendo Não, irônico. se a gente- Você não pode fazer. Não é irônico. É. Se a gente pegar o termo... É irônico. Se a gente pegar o termo deuses, a tradução original está dizendo Elohim. Sim, sim. É deuses de sim. fato, ele não está Sim, dizendo outra poderosos coisa. e tudo isso. E interessante que foi legal conversar contigo, porque a gente entrou num ponto em comum. Eu já vi outros protestantes argumentando de outra maneira, que é como se fosse um título. Não é Deus e tal. É Deus que está dizendo. É o fato. Mas, é o fato mas bíblico. o argumento cai por terra. Não cai. Não pode ser Deus verdadeiro Não ali, cai. porque como homens morrereis. Não cai porque E caireis como qualquer dos príncipes. Não, mas- Como é que pode? Porque o homem Deus morre. verdadeiro morre? O Deus verdadeiro Não, o morre? homem morre. O homem morre. Então não pode ser Deus. Eu vou te explicar de onde que veio isso. Os pais da igreja, eles diziam o seguinte. Então, os pais da igreja são os cristãos do primeiro século. A gente tem o registro disso no The Ante-Nicene Fathers, que são documentos dos primeiros cristãos dos primeiros séculos da igreja. Olha só o que o teólogo da igreja Irineu disse. Jesus Cristo, por meio do seu transcendente amor, tornou-se o que nós somos para que possamos nos tornar o que ele próprio é. Olha só. Tá bom. Clemente de Alexandria diz: o verbo de Deus se tornou homem para que pudesse, com o homem, aprender como pode se tornar Deus. Tá. Basílio o Grande... Não, só tá bom. concluir aqui. Não, você vai tomar meu tempo. Não, Você vai tomar mas meu eu tempo. acabei Deixa de eu falar um pouquinho responder. só. Deixa eu Vou falar um responder. pouquinho Deixa só. eu responder. Pode falar. Isaías 44, 6. Sim. O Deus da Bíblia diz: não há outro Deus além de mim. Não se formou outro Deus antes, não se formou Pera depois, aí. eu sei. Isaías 44, 8. A outra rocha que eu conheço, não há outro Deus além de mim. Agora, veja o que diz Jeremias 10 e 11. Os deuses que não formaram os céus e a terra perecerão. Os deuses do mormonismo formaram o céu e a terra? Deixa eu só... Os deuses, os mormons que atingiram a divindade, eles formaram os céus e a terra, eles desaparecerão. Então a doutrina de Deus que vocês pregam, ela contradiz a Bíblia e Não contradiz. Eu vou responder totalmente. o que diz Isaías 43. Porque totalmente, abertamente contradiz. Então, vou responder o que diz Isaías 43. Vai lá, Vitor. O contexto de Isaías 43 é a respeito da idolatria, que o povo de Israel a todo momento era idólatra, vivia cultuando um Deus aqui, outro Deus ali, que não é o Deus verdadeiro. E aí o contexto fala, olha, para vocês aqui, nenhum outro Deus se formou e nenhum outro vai se formar. Não se trata da natureza de Deus. Não, ele mentira. não está não é descrevendo verdade. isso. Porque, não é. Porque Isaías 44, 8 Ele diz, não a descreve. outra rocha que eu conheça, não, a outra rocha, o Deus da Bíblia não conhece outro Deus. E o mormonismo chega dizendo, existem milhões de deuses. Ué, e o que diz lá em Salmos 82,6? Eu acabei de É o texto que ele deuses. acabou de... Acabei de responder. Salmos 82,6. Eu acabei de responder. Está dizendo deuses. Não, mas está dizendo como homens morrereis. Então, peraí. Então, vamos lá. Agora, outra Jesus coisa. Cristo deu um passa-moleque nos judeus? Hã? Porque o contexto... Olha só, vamos analisar o contexto. Os judeus queriam apedrejar Cristo porque ele estava se fazendo como Deus.
Aí ele fala, mas peraí, na vossa lei tá dizendo vós sois deuses. Então a gente tem duas opções aí, só duas. Ou Jesus Cristo deu um passa-moleque nos judeus, e ele usou de uma falácia, ou ele estava dizendo a verdade. Vós sois deuses, tá na vossa lei. Olha só, vê, o judeu fala, você tá se fazendo de Deus, mas a lei tá dizendo, vós sois Deus. O texto ele é muito claro. Pastor Paulo. Não é uma enganação. O texto bíblico é verdadeiro, eu creio na Bíblia. Isso eu já expliquei, já foi explicado. E eu queria falar também de uma coisa muito séria no mormonismo, que é a questão do racismo. A história mórmon é uma história racista. As doutrinas mórmons são doutrinas racistas. E você sabe disso. Por cerca de 150 anos, a igreja mórmon deixou de fora os negros do sacerdócio. Liberou agora, né? Liberou agora em 1978. Agora, quando os mórmons vieram para o Brasil, eles foram evangelizar lá para o lado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por quê? Porque é o alemão. Inclusive, a igreja mórmon usava a língua alemã para evangelizar. E aí, com o perigo do fascismo lá na Europa e nazismo, o presidente Vargas proibiu o uso da língua alemã. E aí os mórmons tiveram, então, que usar o português. E como existe uma mistura muito grande, aqui no Brasil, você não sabe, a pessoa é branca. Pode até ter olhos verdes e azuis, mas a ascendência africana, os mórmons tiveram um problema muito sério. Então os missionários mórmons eram instruídos, quando chegasse numa casa, pedir álbum de fotografia, examinar bem, olhar para a forma do rosto, do nariz, né, e do rosto da pessoa, para não misturar o sangue africano com o mormonismo. E aí o que aconteceu? As coisas, o mormonismo foi crescendo, porque agora a evangelização era em português, e em 1978 foi inaugurado o primeiro templo aqui em São Paulo, na Avenida Francisco Morato. E aí o presidente da igreja aqui no Brasil comunicou com Spencer W. Kimball, que era o presidente da igreja na época, o presidente geral. Olha, temos um problema no Brasil. Muitas pessoas que ajudaram na construção do templo, se sacrificaram, são pessoas negras. E nós não podemos deixar mais essa gente assim. E aí houve uma pressão muito grande. É interessante como as pressões elas funcionam no mormonismo. Por exemplo, mormonismo é poligamia. José Smith teve dezenas de esposas, Brigham Young também. Mas em 1890... Mas você está entrando em outro assunto. Não, eu quero tratar disso. Deixa eu tratar do racismo. Eu quero tratar disso. Mas vamos por partes, deixa eu terminar. Se você tratar dois temas, aí vai então, ficar difícil para responder. Deixa eu concluir. Fala do racismo, que é o que eu quero responder sobre o racismo. E aí, em 1890, houve um manifesto, né? Não pode mais poligamia. Por quê? Porque o governo americano pressionou a igreja mórmon. Então eu quero mostrar para você como é que funciona a revelação no mormonismo. Pressão de fora, mais aceitação de dentro é igual revelação. Eu vi essa afirmação. Então. Vamos lá, perfeito. O evangélico não é racista, assim como o santo dos últimos dias não é racista, eu vou dizer o porquê. A doutrina Se a gente pegar o Jonathan Edwards, que é um protestante que é considerado tanto por arminianos quanto por calvinistas, e ele é um calvinista, ele defendeu teologicamente a escravidão. Quer coisa mais terrível que isso? Isso tem documentado... Peraí, pastor, eu sei que o pastor quer falar, mas espera um pouquinho. Mas é que a escravidão não foi colocada aqui. Então, não, mas eu tô entrando num tema... Mas ele apresentou a questão do racismo. Certo? Então, mas é uma questão de polêmica social do mesmo jeito. Como ele entrou na poligamia, que é uma questão de polêmica social... É que a escravidão também é uma questão de... lá na Europa não era negra. Entende? Mas a questão é o racismo que está na mesa. Tudo bem, mas eu vou chegar na resposta. Vou chegar na resposta. Que Jonathan Edwards não tinha. Tudo bem, eu vou chegar na resposta. O Jonathan Edwards, ele defendeu isso teologicamente. Então, em todos os momentos da história, isso é fato. Você tem documentado lá um protestante falando, olha, pode escravizar, é legítimo, isso é ordem de Deus. Então, por que eu tô querendo dizer isso? Não é por conta disso que eu considero o protestante um escravizador. Não é por conta desse contexto histórico do santo dos últimos dias que eu considero o santo dos últimos dias racista. Mas essa não é a questão. Se eu pegar o povo católico também, você tem acusações nesse mesmo sentido. O que acontece? Em determinados períodos da história, você tem polêmicas sociais, você tem contradições, você tem questões muito difíceis e que você vai ter que administrar. Mas nós não estamos falando de polêmicas sociais, só um momentinho, pastor. De doutrinas. Só um momentinho, peraí. O pastor até falou por mais tempo ali, deixa eu continuar. Então, sempre vai existir esse choque. O que acontece? Deus, ele revela a sua palavra, mas você vai ter polêmica, você vai ter no Velho Testamento assassinato de criança, você vai ter bebê morrendo. Então, essas polêmicas, elas sempre vão surgir. E é natural. O contexto americano daquele período,
Quando você fala de Joseph Smith, de Brigham Young, entre 1890 e 1978, era de uma segregação racial absurda. E a igreja veementemente condena isso. O presidente Russell M. Nelson, só para concluir esse ponto, o presidente Russell M. Nelson, o profeta atual da igreja, é absolutamente contra o racismo. É verdade, alguns líderes fizeram declarações tristes. E eu falo isso com a maior segurança e com a maior tranquilidade. Isso não te preocupa, Vitor? Não, porque são homens. Isso não te incomoda? Moisés falhou? Não. Moisés era perfeito? Mas Moisés não é o fundamento da minha fé. Mas não é fundamento também. Meu fundamento é Jesus Cristo. Os homens da Bíblia foram falíveis. Mas, então... Sim, os homens da Bíblia foram falíveis. E os profetas da restauração são falíveis também. Agora, eles não emitiram. Moisés não ensinou doutrina errada. Qual é a doutrina errada que Moisés ensinou? Salomão ensinou doutrina errada? Salomão não é tido como profeta. Mas ele era um homem de Deus. Não, ele teve falhas. Davi? Aliás, ele cometeu a mesma falha que o seu profeta cometeu. Homens juntar muitas esposas. Não é falha, porque a Bíblia... Falha não, pecado. Quando eu coloquei o tema, era melhor. Vamos lá, pastor Paulo, para encerrar esse bloco. Tá. Então, eu quero demonstrar mais uma vez, eu lamento, falei para o Vitor aqui no intervalo, que o que me preocupa, Vitor, é a salvação da sua alma. Porque eu falei no início aqui de heresias de perdição. Ninguém vai para o céu por pertencer a uma igreja A ou B, e muito menos a igreja Mormon. Nós somos salvos pela fé em Cristo. O que cada ser humano precisa é ter um encontro de salvação com Deus através de Jesus Cristo. Não o Jesus dos Mormons, mas o Jesus da Bíblia. Filho de Deus e Deus o Filho. Aquilo que a palavra de Deus... Jesus é de todo mundo, pastor. Não. Jesus não é. Ele é. Ele veio para todos. Não. Olha, o Jesus do Espiritismo não é o Jesus da Bíblia. A expressão dele é para todos. O Jesus do Espiritismo não é o da Bíblia. O Jesus da Testemunha de Jeová não é o da Bíblia. Você pode falar 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Eu creio em Cristo, mas não é o Jesus da Bíblia. O Jesus dos Adventistas do Sétimo Dia não é o da Bíblia. Então é o Jesus da Bíblia revelado, as Escrituras. Ele mesmo disse, examinai as Escrituras porque elas falam de mim. Vitor, eu lamento pela situação em que você se encontra. Eu já orei por você e vou continuar orando por você e por muitos que estão assistindo o programa, para que Deus convença vocês, porque eu não vou convencer. Eu posso falar, trazer informações e tudo, mas quem convence, quem abre os olhos é o Espírito Santo. E como ele abriu os olhos de muitos mormons que deixaram a igreja mormon para viver uma vida de comunhão com Deus através de Cristo, eu creio que ele poderá fazer isso na sua vida e na vida de outros também. Bom, amém? Infelizmente, o nosso tempo é curto. A gente vai continuar pelas redes sociais, então... Pelas redes sociais, não, pelo canal do YouTube. Então... não, a gente vai entrar no próximo? Então, mas aí a gente vai ter que passar 10 minutos aqui. Dá para passar os 10 minutos? Isso, Então tá bom. Então a gente vai entregar agora para a rádio. A gente vai finalizar mais 10 minutos aqui, esse debate. E vai ter a parte 2. Não vai ter jeito, não vai terminar hoje, mas vai ter a parte 2. Mas a gente vai para os 10 minutos, senão não vai ter consideração final, tá certo? Então, vira aí 1 minutinho. A gente continua pelo canal do YouTube. Se você não tá no YouTube, tá só pela rádio, vamos lá. Os canais são César Cavalcante e Rádio Musical FM, ou Musical FM 105.7. E nesse intervalo de 1 minuto, passa lá no @FM Musical e vote na pergunta do tema. Os mormons são cristãos? E aí no final a gente fala aqui o resultado. Vira aí e a gente volta em 1 minuto somente pelo canal do YouTube em definitivo. Vai. Estamos de volta em definitivo pelo canal do YouTube. A gente vai mais alguns minutos aqui, porque senão não ia ter... nem consideração final. Mas nesse último bloco, que vai ser bem mais curto, vou voltar o tempo. E aí não vamos interromper o outro, porque eu tava certo desde o começo, entendeu? Vamos lá. Tava mesmo. 2 minutos para você, Vitor. Perfeito. Então, mais uma vez aí, né? Eu tô muito feliz de estar aqui. De verdade. Pessoal aí que tá acompanhando, compartilha no grupo da ALA, o link aí do YouTube, manda pro Quórum, Sociedade de Socorro, Jazz, manda pra todo mundo, que eu quero todo mundo aqui na Musical FM. Você que é evangélico também, manda pros seus grupos de WhatsApp aí. E é o seguinte, eu continuo insistindo nas coisas que a gente pode fazer de bom, certo? Eu não vejo definitivamente, pastor, o evangélico como meu inimigo. Até porque a fé cristã, ela faz um bem pra sociedade. E eu desafio de novo a você, que está assistindo aí a gente, conheça os missionários, saiba do que eles falam, estude da perspectiva dos santos dos últimos dias a fé dos santos dos últimos dias, dos membros da Igreja de Jesus Cristo. Porque a gente está argumentando aqui, a gente está falando muita coisa, o pastor tem o seu conhecimento, eu tenho o meu,
Só que a experiência real é o ato, é quando a gente faz aquilo e a gente vai poder saber como é que é. Então vai à igreja, vai lá, você vai poder descobrir, certo? E, aliás, essa é uma coisa que pouca gente faz, tá? Então, eu quero muito que você possa ter essa experiência. Eu posso visitar a igreja evangélica tranquilamente. Aliás, se vocês me convidarem, participo lá também, não tem problema nenhum. Vou lá para conhecer. Conheço a fé também de você aí que está assistindo. E eu sou um estudioso das religiões. É isso que eu queria dizer nesse bloco aqui. Até pra gente baixar um pouquinho a temperatura, né? Tava um pouquinho alta aqui. Eu amo meus irmãos evangélicos. Eu considero como irmão, sim. Embora o pastor veja diferente. Eu vejo que a gente tem muito para contribuir com a sociedade. Tem jovens se perdendo na pornografia, se perdendo nas drogas, se perdendo, se acabando com o seu casamento, não entendendo os princípios. E nós, santos dos últimos dias, não podemos moralizar no sentido do cristianismo dessa sociedade. Precisamos dos evangélicos, precisamos dos católicos juntos também. Ok, terminou o seu tempo, 2 minutos, pastor Paulo. Seu tempo está na tela. Tá, eu acho que só fazer o bem não basta. Os espíritas fazem também. Os adventistas têm também um bom programa de saúde, de educação, tudo isso. A coisa é muito mais séria, né? É a salvação da alma. Aí quando você diz, receba os missionários, eu digo, não recebam. Porque os missionários, eles não vão te falar a verdade por 2 razões. Primeiro, porque eles mesmos não sabem. Segundo, se eles souberem, eles não te dirão porque você vai ficar chocado. Porque a tendência da igreja mórmon é de esconder informação dos seus membros e dos de fora. Por exemplo, você conhece o livro O Caminho da Perfeição? Você tem um livro? Eu tenho. Pode. E você conhece a versão no inglês? The Way to Perfection? Tá no seu tempo, eu não quero te interromper. Tá bom. Na versão em inglês, tem 49 capítulos, né? E quando foi traduzido para o alemão, para o japonês. Quando a igreja traduziu o livro para o português, ela deixou fora os capítulos 15 e 16. No português tem 47, no inglês 49. Capítulo 15, a semente de Caim. Capítulo 16, a semente de Caim depois do dilúvio. Tentando esconder doutrinas racistas da igreja. Por exemplo, eu comprei agora recentemente 3 volumes de história da igreja em português. Eu fui lá verificar a morte do profeta. Não fala. Está na história documentada da igreja, diz que ele matou 2 pessoas quando estava lá na prisão em Cartago e foi morto. Então, ele morreu num tiroteio, né? Então, a tendência da igreja é esconder as informações dos seus membros. Então, quando você diz, recebe os missionários, eles vão te passar um outro evangelho, né? É um outro evangelho, e a Bíblia nos alerta sobre isso, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4. Vocês estão dispostos a crer em qualquer coisa. Paulo repreende os coríntios. Ok, tá com você, Vitor. Perfeito. Primeiro de tudo, novamente, gosto de reforçar aqui, eu não considero o evangélico racista e o Santos dos Últimos Dias não é racista, assim como o Jonathan Edwards, ele defendeu a escravidão, mas isso não reverbera nos evangélicos, e essa questão que o pastor está levantando dos Santos dos Últimos Dias, isso não nos faz racista e também não faz a nossa doutrina racista, uma vez que os profetas testificam de que todos são filhos de Deus e todos têm as oportunidades iguais a respeito das bênçãos celestiais. Agora, eu reparei muito num conselho que o pastor acabou de dar agora, né? De você não receber os missionários na sua casa. E você sabia que isso é um conselho antibíblico? E eu vou dizer o porquê. Eu vou usar um exemplo do que a gente está vendo aí no cenário atual aí fora. A gente está vendo na política a briga, tudo, né? Tem um que faz o L, o outro faz o M e tudo, e não tem problema, você pode ser do que você quiser. A Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:21 o seguinte, então você faz aí, bota o B de Bíblia, para quem gosta da Bíblia como eu amo. Examinai tudo e retém o que é bom. Então, B de Bíblia. Bota aí no chat. B de Bíblia. Você aí, não sei se você está conseguindo enxergar aí na câmera. Examinai tudo e retém o que é bom. Examinar tudo é examinar os missionários, é examinar o livro de Mórmon, é examinar a igreja e não receber os missionários, como o pastor falou. Isso é um conselho antibíblico. Então, de novo, para aproveitar aí o que o pessoal está fazendo, um levou o L, outro levou o M, faz o seguinte, o L e o M, livro de Mórmon, estuda. Não deixe de receber os missionários na sua casa, certo? Por quê? Não tô falando que eles vão te converter de uma vez, não é disso. É só para você conhecer e tirar esse estigma de
aceita esse estigma de briga, de rixa. Cristo não tá nisso. Cristo é amor. Ele é justiça, mas ele também é amor. Ele te ama. Recebe os missionários na sua casa que você vai ter uma bênção. Faz o LM, o livro de Mórmon, e faz o B de Bíblia. Bota aí no chat. Olha, Pastor Paulo. o Vitor acabou de contradizer a Bíblia mais uma vez. Na segunda carta de João, ele instrui e orienta os seus leitores. Aquele que não traz a sã doutrina, não o recebais em casa e nem o saudeis. Então não é para nem conversar. Tá? E porque quando você examinai tudo e retende o bem, quando eu examino as obras do mormonismo, né, as declarações dos seus profetas, eu percebo que é muita coisa ruim, não tem quase nada de bom, não teria nada de bom. Para minha fé não tem nada de bom. Tá? E a Bíblia nos dá, o próprio Jesus nos deu uma pista para a gente saber se o profeta é verdadeiro ou não. Está lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 14. Pelos seus frutos os conhecereis. Tá? Qual é o fruto do profeta verdadeiro? É o fruto da vida e o fruto da palavra. A vida que ele vive, ou que ele viveu, estava de acordo com a Bíblia. E se analisarmos a vida de José Smith, totalmente em desacordo com a Bíblia. Poligamia, um punhado de outras coisas, falsas profecias. Né? A primeira visão dele toda desencontrada, tem várias versões. E uma outra coisa, pelo fruto da palavra, o que este profeta fala está de acordo com a Bíblia, e a gente percebe que no mormonismo, o mormonismo não bate com a Bíblia, ele contradiz a palavra de Deus. Agora, na questão do racismo, eu peguei aqui uma citação do Brigham Young, segundo profeta da igreja, e ele diz assim, no Jornal de Discursos: você vê alguns grupos de família humanas são negros, desajeitados, feios, desagradáveis e baixos em seus costumes, selvagens e aparentemente sem a bênção da inteligência que é normalmente dada à humanidade. O Senhor pôs uma marca nele, que é o nariz chato e a pele negra. Isso não te constrange? Isso não te preocupa quando o segundo profeta e presidente da igreja, faz uma declaração dessa? Seu tempo agora, Vitor. Interessante sua pergunta. Me constrange tanto quanto me constrange novamente o Jonathan Edwards defender expressamente a escravidão. Escravidão é uma coisa, racismo é outra. Peraí. Racismo é outra, já foi falado aqui. Tudo bem, mas um tema não tem proeminência sobre o outro. Né? Eu posso dar a proeminência que eu quiser, porque eu tô no meu tempo. Então, escravidão é tão horrível quanto o racismo. Os dois são ruins. Assim como é horrível as coisas que a gente vê no Velho Testamento, assim como é horrível os massacres que aconteceram, tudo isso é horrível. E hoje a gente vive numa época em que o conhecimento de Jesus Cristo ele é maior, né, do que em outras épocas, apesar de a gente estar no fim dos tempos. Né? Assim creio eu. Como eu acredito que o pastor crê também. E, de novo, o pastor falou que é antibíblico examinar. Não é o que a Bíblia diz. Examinar e tudo e retém o que é bom. Sim. Aí o pastor falou a respeito da sã doutrina. Como é que vai saber o que é sã doutrina antes de examinar? À luz da Bíblia. Então, mas primeiro precisa o exame. Então primeiro precisa receber os missionários em casa para poder examinar. Senão não tem exame. Como é que você vai fazer isso? Então, já caiu em contradição. O conselho bíblico é examinar e tudo e retém o que é bom. Você vai saber se é sã doutrina ou não se você examinar. Recebe os missionários na casa e insisto de novo. Vamos harmonizar. Faz o B aí, de Bíblia. Bíblia. Eu amo a Bíblia. Eu olho para a Bíblia, eu vejo que Jesus Cristo é o Salvador, que ele é amor, que ele não tem essa postura de não querer receber missionário em casa. Que medo é esse, pastor? Então, de receber missionário em casa? 30 segundos. Tem 30 segundos ali. Que medo é esse? Se eles estão falando mentira, a pessoa vai saber. Se eles estão falando verdade, a pessoa vai saber também. Mas deixar de não receber em casa, não vejo isso. Dá um copo de água para eles, lê o livro de Mórmon com eles, lê a Bíblia, certo? De novo, faz o LM, faz o LM, lê o livro de Mórmon com os missionários. Isso vai abençoar a sua vida e você vai ganhar 2 amigos ou 2 amigas pro resto da sua vida mortal e para toda a eternidade. O livro de Mórmon não pode ser comprovado cientificamente, geograficamente, arqueologicamente, do ponto de vista cientificamente. O livro de Mórmon é uma farsa. Ele é uma ficção. Isso aí, a crítica já levantou tudo isso. Os apologistas já levantaram tudo isso. Agora, como é que você vai saber que o que você está ouvindo é a palavra de Deus? Um bom exemplo vem lá de Atos, capítulo 17, versículos 11 e 12. Quando Paulo chega em Bereia,
A turma lá de Bereia foi ouvir o apóstolo Paulo com os rolos das escrituras nas mãos. E Paulo chega com um currículo enorme. Ele foi até o terceiro céu. Ele teve um encontro com Jesus lá perto da cidade de Damasco. Ele é um doutor, né? Mas a turma conferia nas escrituras se o que Paulo está dizendo era verdade ou não. Aí ele continuava. Tá, bateu, tá aqui, bateu. Agora, quando você compara a Bíblia com o livro de Mórmon, é impossível você dizer que é a mesma coisa ou que ensina a mesma coisa. Eu rebato de novo, é uma contradição o tempo todo. Né? E eu fico assim pensando, né? Até conversei com o Victor sobre isso. O que você vai fazer com tanta informação? Porque ele tem as informações. Né? Eu, por exemplo, nós tivemos aqui nas eleições municipais um candidato que ele apresentou um documento falso. E no meu círculo de amigos e de irmãos em Cristo, muitos iam votar nele. Mas depois que saiu aquele documento falso, a turma me procurou. Pastor, agora não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito. Quando você tem uma coisa falsa diante de você, você vai insistir com aquilo? Impossível, impossível. Graças a Deus que há mais de 52 anos eu abracei a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, infalível, eterna, inerrante. Essa sim, né, eu posso confiar, o firme fundamento da fé. Agora, quando você tem erros do livro de Mórmon, erros grosseiros, como é que você vai continuar preso nisso? Bom, a gente vai de considerações finais, porque esse debate vai ter a parte 2, né? Senão a gente não vai sair daqui hoje, a gente tem aqui outros compromissos aqui com a rádio. Eu tô falando aqui pros os convidados, os debatedores, guardem um pouco de argumento para a parte 2, mas agora 2 minutos para cada de considerações finais. Vitor, foi muito bom te receber aqui e aguardo você na segunda parte desse debate. Suas considerações finais têm 2 minutos. Perfeito. Pastor, muito obrigado por me receber aqui, Pastor César, Pastor Paulo Romero, obrigado por estar junto aqui com a gente. Bem rapidinho, só respondendo o questionamento, eu gostei do paralelo que você fez com o documento falso. E prova arqueológica, primeiro de tudo, não é argumento totalmente válido, ele não é o melhor argumento possível, porque senão a gente não poderia crer, por exemplo, na ressurreição das pessoas que ressuscitaram com a ressurreição de Jesus Cristo. Mas você não tem prova arqueológica disso que dê com 100% de certeza. Então, não dá para você falar, isso daqui prova as coisas. Agora, sim, existe prova arqueológica do livro de Mórmon. Aliás, tem uma cidade ao sul da Arábia Saudita que se chama Nehem, ou Naon, e você encontra nos primeiros livros, lá entre primeiro e segundo Nef, mencionando essa mesma cidade, tem lá um altar que você encontra essa prova arqueológica do livro de Mórmon. Acompanhe o Central das Escrituras, que você vai ver uma série de programa chamado No Why, e que tem lá diversas provas arqueológicas que eles apresentam. É mais uma curiosidade. Mas no mais, obrigado mesmo, pastor, por estar aqui. De verdade, estou muito feliz. Obrigado pelo espaço de eu poder falar a respeito da minha fé aqui. Eu, de verdade, de novo, eu entendo que existe cooperação entre santos dos últimos dias, entre evangélico, entre católico, que a gente pode fazer o bem pela sociedade, a gente pode amar as pessoas. Eu entendo que o pastor tem uma perspectiva de salvação diferente, né, da minha ali, e a minha fé não me impõe sobre as pessoas, eu não estou tentando me sobrepujar, eu entendo na cooperação, entendo que é isso que Cristo queria. Ele não estava querendo martelar a cabeça da fé judaica, ele estava ali para compartilhar o evangelho dele, né? Porque ele é o nosso Salvador, ele é o Messias, ele é o nosso Redentor. Eu tenho firme convicção disso e testemunho que Cristo é o nosso Salvador. Recebe os missionários na sua casa que você vai poder saber disso aí também. De novo, faz o LM e faz o B aí, estuda a Bíblia, estuda o livro de Mórmon. Bom, obrigado, Vitor. Eu espero você para uma parte 2. Pastor Paulo Romero, suas considerações finais na tela, o senhor tem 2 minutos. Essa questão de convivência, podemos fazer muita coisa em comum, isso me soa mais como Rotary, como Lions, né? Vamos tudo aqui junto, é um clube, né? O Vitor propõe um clube, eu proponho a salvação em Cristo, né? E é muito importante que os mormons entendem que Jesus morreu por eles, não José Smith. Que a salvação para os mormons está na palavra de Deus, em conhecer a Cristo através da Bíblia. Sabe por quê, Victor? Quando alguém crê no Jesus errado, essa pessoa embarca numa salvação errada e vai desembarcar num céu errado. Vai ser muito triste para todo mundo que está fora de Cristo, porque não existe tragédia maior do que morrer fora de Cristo.
E as doutrinas do mormonismo contradizem a Bíblia, até mesmo lá no tocante à vida eterna, que vão ser deuses também, os 3 graus de glórias, que não deu tempo de falar, os 3 graus de salvação, reino celestial, terrestrial, celestial, hoje não deu tempo de falar. Mas que Deus ilumine o seu coração e o coração de todos que estão ouvindo, para que creiam em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não existe felicidade, não existe certeza, não existe verdade fora da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. O próprio Jesus disse isso orando ao Pai em João 17, versículo 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, que Deus ilumine a sua mente, e as informações a gente traz, mas isso ajuda até um certo ponto. Dali em diante, só o Espírito Santo, como fez na minha vida, para revelar Jesus Cristo na sua vida e na vida de todos que estão nos assistindo. Acho que tem 15 segundos ali. Obrigado. Tem de lambuja. Obrigado por me convidar, e eu espero que a gente tenha mais eventos assim. Legal. Bem-vindo a outras Jesus vezes. Cristo é o Salvador. Isso é isso que tem que ficar. Jesus da Bíblia. É isso aí. Bom, eu creio nele também. Assim a gente conclui esse debate. Fica o gostinho de quero mais aí, parte 2. Sobe a hashtag aí, queremos parte 2, para que a gente marque em breve um novo momento para esse encontro. Rafa, obrigado, eu fico por aqui. Às 14h eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.